Pois bem, olá, sejam muito bem-vindos. Enfim, chegou a hora de nós analisarmos o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Chegamos então, galerinha, na nossa aula parte 3, último bloco, ok? Da aula do artigo 13. Primeiro bloco, nós vimos rapidamente o que é considerado crime e os elementos constitutivos de um crime, que é fato típico, ilícito e culpável. No segundo bloco dessa aula, trabalhamos de maneira isolada para termos uma melhor compreensão sobre nexo causal e, enfim, na nossa última parte da aula, nós vamos desvendar o parágrafo 1º do artigo 13. Quando nós estamos diante do parágrafo 1º do artigo 13, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de causas absoluta e relativamente independentes. São causas que rompem o nexo causal, ok? Então, nós temos causas relativamente independentes da conduta do agente, que rompe o nexo causal, e temos causas absolutamente independentes da conduta do agente, que também são capazes de romper o nexo causal. Então, olha só que interessante aqui. Vamos fazer uma compreensão aqui, tá? Então, de novo, resultado, conduta, ok? Quando não há o rompimento do nexo causal, é tudo tranquilo, é tudo belezinha. Não há nenhum questionamento a fazermos, o agente responde pelo resultado praticado, produzido, tendo em vista que a conduta diretamente levou à produção do resultado. Então, nada mais correto que ele responder pela produção do resultado, ok? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui para trabalharmos causas relativas e absolutamente independentes da conduta do agente. Então, nós temos a conduta onde ocorre o quê? Disparos de arma de fogo, ok? E eu tenho do outro lado um resultado morte. A regra é que não haja o rompimento do nexo causal. A regra é que esses disparos efetuados atinjam a vítima e sejam a causa do resultado morte. Sendo assim, não houve rompimento do nexo causal. A causa principal da morte é o quê? A causa única e principal da morte foram os disparos efetuados. Muito bem. Então, ó, primeira situação, o que nós temos? Causa única e principal da morte, disparos de arma de fogo, ok? São os disparos. Muito bem. Agora, eu posso ter o que nós chamamos de concausas. O que são concausas, professora? São causas que concorrem com a causa principal para o resultado morte. São causas que concorrem com a causa principal para o resultado morte. Essas concausas, elas podem ser relativamente independente ou absolutamente independente, ok? Ou absolutamente independente. Muito bem. Essa causa, ela será relativamente independente, essa concausa será relativamente independente quando ela tiver uma relação com a causa principal, ok? Então, a concausa, ela vai ser relativamente independente quando ela tiver uma relação com a causa principal, ok? Vamos dar um exemplo. O agente efetua os disparos de arma de fogo. A vítima é levada ao hospital, é socorrida, só que morre por infecção hospitalar. Qual foi a causa da morte? Foram os disparos? Não. A causa da morte foi asepsia. Então, veja bem, eu tive uma causa
disparos efetuados, mas que não levou a óbito. O que levou a óbito foi a infecção hospitalar, a infecção generalizada. Essa infecção generalizada, ela tornou-se uma concausa, ela tornou-se uma causa paralela à causa principal que conduziu ao resultado morte, ok? Então essa concausa aqui, ela deriva diretamente da causa principal. Se ela deriva diretamente da causa principal, eu falo que há um rompimento do nexo causal por uma causa relativamente independente, né? Por que relativamente independente? Porque em que pese a morte não ser efetuada pelos disparos, a morte se deu em decorrência dos disparos, que não fossem os disparos, não iria ao hospital, não faria o procedimento e contrairia essa infecção generalizada, essa infecção hospitalar, ok? Quando a causa for relativamente independente, a regra é que o agente responda pelo resultado, ok? E quando, professora, que na causa relativamente independente, o agente não responderá pelo resultado. Quando essa causa relativamente independente, por si só, produzir o resultado criminoso, como é o caso do teto do hospital que desaba. É uma causa relativamente independente à conduta do autor, porque não fosse os ferimentos, ele não estaria no hospital, ok? Mas o desabamento do teto é uma concausa relativa advinda dos ferimentos, mas que por si só provocou o resultado morte. Por si só provocou o resultado morte. É o desabamento do teto, é a ambulância capotar, é o hospital pegar fogo, ok? Então, via de regra, as causas relativamente independentes, né, as concausas relativamente independentes, elas não rompem o nexo causal, a regra é que elas não rompem o nexo causal e o agente responde pelo resultado produzido. É a situação do exemplo que nós vimos na aula passada no exercício. O invasor, o criminoso invade a residência de uma idosa, em razão do susto de ter um criminoso em sua residência, ela tem um ataque cardíaco e morre na hora. Ele vai responder por essa morte. É uma causa relativamente independente. A causa da morte é ataque cardíaco, mas ataque cardíaco por quê? Porque ela levou um baita de um susto porque tinha um criminoso em sua residência. Então, a regra é que as causas relativamente independentes não rompem o nexo causal e o agente responde pelo resultado produzido. Belezinha? Essa é a regra. Exceção: as causas relativamente independentes irão romper o nexo causal e o agente não irá responder pelo resultado produzido. Quando por si só essa causa relativamente independente produzir o resultado criminoso. O exemplo da ambulância, da ambulância que capota antes de chegar ao hospital, do teto que desaba, do hospital que explode. São causas relativamente independentes, mas que, por si só, produziram o resultado criminoso. Então, neste caso, o agente não responde pelo resultado, apenas pelos atos até então praticados. Agora, as causas absolutamente independentes são aquelas causas paralelas à causa principal, as causas absolutamente independentes, que também chama-se de concausa, né? São causas paralelas à causa principal, mas que não possuem nenhuma relação com a causa principal. Então, elas são causas absolutamente independentes da conduta do agente, ou seja, é uma concausa que produz resultado criminoso, mas que não tem nenhuma relação com a causa principal, Sendo assim, qual é a regra, a única regra que vigora para as causas absolutamente independentes? Há o rompimento do nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido. Nas causas absolutamente independentes, há o rompimento do nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido. Imagine a seguinte situação. Também vamos pegar o exemplo do exercício que fizemos na aula passada. Tício efetua um disparo contra Mévio, mas Mévio não morre em razão dos disparos,
morre em razão de um veneno que havia ingerido 10 minutos antes de receber os disparos. Então, o que causou a morte foi o envenenamento e não os disparos. Então, veja, entre a conduta de efetuar os disparos e o resultado morte, houve uma quebra no nexo causal. Por quê? Porque o que originou o resultado morte não foram os disparos, foi o envenenamento. Então, quem efetua os disparos não pode responder pelo resultado morte, apenas pelos atos já praticados. E por que eu falo que essa causa é uma causa absolutamente independente? Porque não tem nenhuma relação, nenhum vínculo entre o ingerir o veneno e os disparos efetuados. Ou seja, os disparos efetuados de modo algum decorrem da ingestão de veneno. Então é uma concausa que surge ao lado da causa principal, mas que não possui nenhuma relação com essa causa. Por isso que nós falamos causa absolutamente independente. Belezinha? É muita informação, mas não é difícil. Aí, entre as causas relativamente independente e absolutamente independente, elas são de 3 ordens, ok? Então, olha só que legal. Nós falamos, né? Nós já vamos para o material. Daí, quando nós formos direto para o material, fica mais fácil, ok? Ó, olha só. Então, ó, eu vou abreviar, tá? Temos as causas relativamente dependentes e as causas absolutamente independentes, ok? E eu tenho o quê? Eu tenho a causa principal. Beleza? Eu tenho a causa principal. Então, as causas relativamente independentes e absolutamente independentes são concausas que surgem paralelas à causa principal. E essas causas relativamente independentes, elas podem surgir antes da causa principal, durante a causa principal ou depois. Então, eu posso ter uma causa relativamente independente antecedente à conduta do agente. Posso ter uma causa relativamente independente concomitante à conduta do agente. Posso ter uma causa relativamente independente posterior à conduta do agente. Ok? Ah, professora, ficou muito difícil. Não ficou, não. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho, então, a causa principal. Vamos imaginar que a causa principal seja disparo, ok? Disparos de arma de fogo. Muito bem, vamos lá. O que seria, professor, uma causa relativamente independente, antecedente à conduta do agente? Os disparos é a conduta do agente. Imagina que ele efetua um disparo no braço do agente. Via de regra, um disparo no braço não é capaz de matar alguém. Concordam comigo? Via de regra, não. Mas a vítima, ela era hemofílica. A vítima, ela era hemofílica. Então, veja bem, ela morreu. Ela era hemofílica. Então, eu tenho uma causa relativamente independente antes da conduta do agente. Por quê? Antes dele efetuar os disparos, a vítima já era hemofílica. Então, aqui, ó, a causa da morte não foram os disparos de arma de fogo. A causa da morte foi a hemorragia, que quem é hemofílico, né, não tem a coagulação normal, natural, que quem não é hemofílico possui. Então, a causa da morte não foram os disparos. A causa da morte foi a hemorragia, claro, assim, grosseiramente falando, só para nós compreendermos, tá? A causa da morte, então, se deu em razão da vítima ser hemofílica e não diretamente pelo disparo, porque um tiro no braço não é capaz de matar uma pessoa via de regra. Então, olha só. Houve ou não houve o rompimento do nexo causal? Houve, mas houve um rompimento o quê? Relativo, porque não fosse ele efetuar os disparos, a vítima não morreria
de hemorragia. Então, nesse caso, há uma causa relativamente independente pré-existente. Pré-existente a conduta do agente. Então, causa relativamente independente, pré-existente da conduta do agente. Beleza. Professor, agora dá uma causa aí para nós, relativamente independente concomitante. Aquela que acontece ao mesmo tempo da conduta do agente. Ao mesmo tempo. Ou seja, eu aponto a arma para a vítima, quando estou efetuando o disparo, antes da vítima ser atingida pelo projétil, ela tem um ataque cardíaco fulminante, do susto que ela levou em saber que ia receber um disparo de arma de fogo. Ou seja, foi ao mesmo tempo da conduta, uma concausa que ocorreu ao mesmo tempo. Então, a causa da morte foi o disparo? Não, foi o ataque cardíaco fulminante. Mas esse ataque cardíaco fulminante tem relação direta com a conduta do agente de apontar a arma e efetuar o disparo contra a vítima. Então, uma causa relativamente independente, onde o agente responde sim pelo resultado produzido. Professor, e uma causa relativamente independente superveniente, pré-existente, concomitante e superveniente? A superveniente é muito fácil, é essa que nós estamos trabalhando já nos exercícios e também no decorrer das aulas. O agente efetua disparo, a vítima é socorrida, levada para o hospital e morre ao receber uma anestesia e sofrer um choque anafilático, tá? Ou seja, uma causa relativamente independente, que ocorre após a conduta do agente. O agente já praticou a conduta de efetuar os disparos, mas não são os disparos que levam a vítima a óbito, é o choque anafilático. Mas não fossem os disparos, ela não se submeteria a essa cirurgia, não teria o choque anafilático. Então, as causas relativamente independentes, vejam bem, via de regra, elas não rompem o nexo causal e o agente responde pelo resultado. As causas relativamente independentes, elas podem ser pré-existente à conduta do agente, concomitante à conduta do agente ou superveniente à conduta do agente. Pois bem, já as causas absolutamente independentes possuem uma e uma única regra. As causas absolutamente independentes sempre rompem o nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido, somente pelos atos até então praticados, ok? Em relação às causas absolutamente, independente. Em relação às causas absolutamente independentes, não há o rompimento do nexo causal e o agente, quer dizer, nas causas absolutamente independentes, sempre há o rompimento do nexo causal. E como há esse rompimento do nexo causal, a consequência é o agente não responde pelo resultado produzido, ok? O agente não responde pelo resultado produzido, somente pelos atos já praticados. Vamos para os exemplos na mesma ordem. As causas absolutamente independentes são pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Professora, bora trabalhar aqui um exemplo de causa absolutamente independente pré-existente. É muito fácil, galerinha. É esse exemplo, do envenenamento, que nós trabalhamos no exercício no bloco anterior. Imagine que o agente efetua os disparos, o autor efetua os disparos, visando a morte da vítima, porém, não sabe, aquele que efetua os disparos, não sabe que a vítima, há 10 minutos atrás, ingeriu uma bebida com alta quantidade de veneno para tirar a própria vida. Então, a vítima vem a óbito, mas não vem a óbito em razão dos disparos, vem a óbito em razão do envenenamento que ela mesma provocou. Veja bem, houve uma causa absolutamente independente dos disparos que rompeu o nexo causal. Que causa absolutamente pré-existente
que rompeu o nexo causal, que surgiu antes dos disparos? O envenenamento, ok? Então, o envenenamento é uma causa absolutamente independente da conduta do agente de efetuar os disparos, que foi capaz o quê? De romper o nexo causal. Então, neste caso, o autor dos disparos responde por homicídio tentado e não pelo resultado morte, porque o resultado morte deu-se por envenenamento. Então, o envenenamento é uma causa pré-existente, já existia antes de efetuar os disparos. Causa essa capaz de romper, de quebrar o nexo causal entre a conduta do agente de efetuar os disparos e o resultado morte produzido. Beleza. Professor, e uma causa absolutamente independente, concomitante. Vamos lá. Uma causa absolutamente independente, né? Concomitante. Como que seria isso? Ao mesmo tempo. Imagine só, pegando o gancho aqui do envenenamento. Imagine que você queira tirar a vida do seu desafeto, então você convida ele, só um minutinho, você convida ele para tomar uma cervejinha. Fala, ó, vamos tomar uma cervejinha? Ele fala, vamos, então bora. Aí você envenena essa cerveja, você põe um veneno fatal, letal aqui nessa cerveja. Enquanto ele está tomando a cerveja, uma viga do bar cai na cabeça da vítima e ela morre. Ó, ela está tomando o veneno, ingerindo a bebida envenenada. Enquanto ela está ingerindo, uma viga do bar cai na cabeça da vítima. Causa da morte, traumatismo craniano e não envenenamento. Então, nesse caso, aquele que entregou a bebida envenenada responderá por homicídio tentado. Por quê? Houve uma causa concomitante, uma causa absolutamente independente da conduta do autor de envenenar a bebida. Que causa que é essa? A cair a viga do teto na cabeça da vítima. Ok, essa causa absolutamente independente surgiu quando? Antes da conduta ou durante a conduta? Durante a conduta. Então, é uma causa absolutamente independente, concomitante. Ok? Professor, e quando que teremos uma causa absolutamente independente, superveniente? Dá para utilizarmos o mesmo exemplo. Olha que legal. Imagina só, você, mesma situação, você chama todos os afetos para tomar uma cervejinha, envenena a cerveja. E ele toma toda a cerveja envenenada. Toma todo o copo lá de chopp, né? Glu, 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 tomou tudo. Depois que ele tomou, vem o garçom e recolhe o copo. Recolhe o copo. O garçom recolhe o copo. Ou seja, a conduta já está praticada. Depois que a conduta já está praticada, antes que ele sinta os efeitos do envenenamento, a viga cai na cabeça dele e ele morre. Não por envenenamento, mas por traumatismo craniano. Então, veja bem, é uma causa superveniente, absolutamente independente. É uma causa capaz de romper o nexo causal, absolutamente independente da conduta do agente, nenhuma relação tem com a conduta do agente de envenenar a cerveja, que ocorre em que momento? Depois da prática da conduta, depois que ele já tinha tomado a cerveja. Então, por isso que nós falamos que é uma causa absolutamente independente, superveniente. Ok, galerinha? Então, assim nós temos as causas, ou com causas, né? Porque fala-se com causas, porque elas concorrem com a causa principal para a produção do resultado, ok? Então, olha só, nós temos então as causas relativamente independentes, que via de regra não rompem o nexo causal, fazendo com que o agente responda pelo resultado produzido. Excepcionalmente, as causas relativamente independentes são capazes de romper excepcionalmente, as causas relativamente independentes por si só produzem o resultado criminoso. Situação em que o agente, então, não responderá pelo resultado, mesmo essa causa sendo relativamente independente. Temos as causas absolutamente independentes, que a regra é sempre rompem o nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido, somente pelo ato já praticado.
Tanto as causas absolutamente como relativamente independente podem ser pré-existente à conduta do agente, concomitante à conduta do agente ou superveniente à conduta do agente, ok? Então, olha só, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, ou seja, deixa de responsabilizar o agente pelo resultado. Quando? Quando por si só produziu o resultado. Quando por conta própria produz o resultado. Capotamento da ambulância, desabamento do hospital ou explosão do hospital. Porém, os fatos anteriores, os fatos até então praticados, imputam-se a quem os praticou. Os fatos anteriores, ou seja, os fatos já praticados, se responsabilizam, são de responsabilidade daquele que o praticou. Então, ele não responde no caso do incêndio do hospital, ele não responde pelo resultado morte, mas responde pelo que ele já praticou, homicídio tentado, ok? Muito bem. Então, olha só, no parágrafo acima, o Código Penal nos apresenta as chamadas concausas, que são aquelas causas que concorrem para o resultado com a causa principal. Essas concausas podem ser relativa ou absolutamente independente. Relativas não rompem o nexo causal, o agente responde pelo resultado. É a regra, ok? Absolutamente independente, rompe o nexo causal e o agente não responde pelo resultado, somente pelos atos anteriores já praticados. Então vamos lá. As concausas são situações que podem ou não romper o nexo causal. Por quê? Porque se a concausa for relativamente independente, não rompe o nexo causal. Se a concausa for absolutamente independente, rompe o nexo causal, ok? Então, ó, concausas que são situações que podem ou não romper o nexo causal entre a conduta praticada pelo agente e o resultado criminoso produzido. As causas que podem ou não romper o nexo causal são absoluta ou relativamente independente da conduta do agente. Por que está aqui, professora? Podem ou não romper o nexo causal? Porque as concausas relativas não rompem o nexo causal, é a regra, tá? E as concausas absolutas sempre rompem o nexo causal, ok? Então, olha só, as causas absolutamente independentes que rompem o nexo causal aqui, nós vamos trabalhar agora as causas absolutamente independentes. Então, as absolutamente independentes rompem o nexo causal sempre. E, como consequência, o agente não responde pelo resultado produzido, apenas pelos atos já praticados. Elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. É aquilo que nós trabalhamos já aqui na tela. Ó, pré-existente é a causa que existe antes da conduta do agente. Na causa absolutamente dependente, quando recebeu os disparos, já tinha se envenenado, causa mortes e envenenamento. Pode ser concomitante, é a causa que surge durante a conduta do agente. Ele está fazendo com que a vítima ingira, né? Venha ingerir a cerveja ou o chopp envenenado, e quando ele está praticando a conduta, a viga cai sobre a cabeça da vítima e a vítima morre traumatismo craniano. Ou superveniente, é a causa que surge após a conduta do agente. Lembram? O cara, a vítima já tomou, o garçom veio, já recolheu o copo, belezinha. Conduta inteiramente praticada. Depois da conduta praticada, vem a viga e cai na cabeça da vítima. Uma causa absolutamente independente dessa conduta principal que surgiu após a prática da conduta. Então, por isso, superveniente, ok, galerinha? Então, qual é a consequência das causas absolutamente independentes? Elas rompem o nexo causal. Lembrando que o que produz o resultado criminoso é essa causa pré-existente, é essa causa concomitante e é essa causa superveniente, essa concausa, né? Então, essas concausas que surgem antes da conduta, durante a conduta e depois da conduta, são elas que produzem o resultado criminoso. Por isso que o agente não vai responder pelo resultado, vai responder somente pelos atos praticados, ok? Então, olha que bacana. O que de fato produz o resultado criminoso são as causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Essas concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes à conduta do agente são elas que de fato produzem o resultado criminoso. Aqui, ó, de fato, é o envenenamento
que produz resultado criminoso. De fato, é a viga que produz o resultado criminoso. Aqui também é a viga que produz o resultado criminoso. Causa morte, traumatismo craniano. Causa morte, envenenamento. E qual foi a conduta do agente? Aqui, disparo de arma de fogo. Não foi a causa da morte. Aqui foi envenenamento. E a causa da morte? Traumatismo craniano. Então veja que essas concausas absolutamente independentes que surgem antes, durante ou depois da conduta do agente são elas que de fato produzem o resultado criminoso. Por isso que não podemos atribuir o resultado criminoso a quem praticou os disparos de arma de fogo, ok? Quem praticou o disparo vai responder pelo que ele praticou, por homicídio tentado, ou se a intenção era só lesionar, por lesão corporal de natureza grave, ok? Agora vem uma parte muito bacana da aula, que é analisarmos casos hipotéticos. Maravilha, bora lá comigo, galerinha, olha só. Situação hipotética de causa absolutamente independente e pré-existente. Bora! Alfredo efetua vários disparos de arma de fogo contra Douglas, seu desafeto, o qual, minutos antes, havia ingerido veneno com a intenção de tirar a própria vida. O exame de necropsia revela que a causa da morte não foram os disparos, mas sim o veneno ingerido antes dele. Ok? Ou ainda, Berlindo possui vários desafetos na vizinhança. Pois bem, certo dia, 2 dos seus desafetos, Miguel e Bernardo, decidem matá-lo. Porém, um desconhece o desejo do outro. Então, a vítima é surpreendida na área de sua residência por Miguel, que lhe sufoca, ele deixa agonizando no chão. Ainda tem vida, ok? Em seguida, Bernardo chega e, vendo-o no chão, aproveita da sua fraqueza. Ele lhe desfere 2 tiros. O exame comprova que a causa da morte foi asfixia e não disparo de arma de fogo, ok? Então, neste caso, Miguel responde por homicídio consumado e Bernardo por homicídio tentado, ok? Então, aqui nós temos um rompimento do nexo causal. Nós temos uma causa pré-existente à conduta de Bernardo. Qual é a causa pré-existente à conduta de Bernardo que deu causa ao resultado morte? A asfixia. A asfixia foi uma causa pré-existente à conduta de Bernardo de efetuar os disparos. Causa pré-existente essa, absolutamente independente da conduta de Bernardo, que conduziu ao resultado morte. Então, Miguel responde por homicídio consumado, Bernardo por homicídio tentado, ok? Agora, situação hipotética de causas absolutamente independentes concomitantes. Aquelas com causas que surgem ao mesmo tempo que a conduta principal. Esmeralda, com a intenção de matar seu ex-marido, lhe convida para tomar uma cerveja após o expediente. A pretensa vítima aceita e Esmeralda envenena a bebida e entrega para o ex-marido. Porém, enquanto ele está tomando, tá? A cerveja, uma viga do teto do bar, vem abaixo matando-o. Causa da morte, traumatismo craniano e não envenenamento. Esmeralda responde pelo quê? Esmeralda responderá por homicídio tentado. Ou ainda, Heterovildo é alvejado por arma de fogo por 2 desafetos ao mesmo tempo. Porém, ambos desconhecem a conduta um do outro de atingir a vítima. O exame pericial revela que a morte foi causada pelos disparos da arma de fogo no desafeto A e não da arma no desafeto B. Sendo assim, o desafeto A responderá por homicídio consumado, enquanto o desafeto B responderá por homicídio tentado. Por quê? Porque enquanto, o desafeto B efetuava os disparos, o desafeto A também efetuava. Só que os disparos que de fato levaram a vítima a óbito foi da arma de A e não da arma de B. Então B não responde por homicídio consumado porque houve uma causa absolutamente independente, concomitante à causa principal, que foi o quê?
os disparos da arma de A serem fatais e conduzirem à morte da vítima. Ok? Agora vamos lá. Professora, e se não identificar a arma que produziu o resultado morte? Se não identificar a arma que produziu o resultado morte, né, em dúbio pro réu, ambos responderão por homicídio tentado. Ambos responderão por homicídio tentado, sempre em dúbio pro réu. Agora, situação hipotética de causas absolutamente independentes supervenientes, que ocorrem depois da conduta principal. Esmeralda, com a intenção de matar seu ex-marido, lhe convida para tomar uma cerveja após o expediente. A pretensa vítima aceita e Esmeralda envenena a bebida e entrega para seu ex-marido. Porém, após ele tomar a cerveja, ok? É que muda o tempo, né? Após ele tomar a cerveja, uma viga cai do teto do bar, matando. Esmeralda continua respondendo por homicídio tentado. A única diferença é que agora a causa absolutamente independente, ao invés de ser concomitante, ela é superveniente. Ou ainda, Atício, com a intenção de matar seu desafeto Alfredo, lhe convida para tomar uma cerveja após o expediente. A pretensa vítima aceita e Atício envenena a cerveja e entrega para a vítima. Porém, após o Alfredo ter tomar a cerveja e antes de sentir os efeitos do veneno, um outro desafeto, Pedro, chega até ele, lhe desfere palavras de baixo calão e atira contra o mesmo. Causa da morte, disparos de arma de fogo e não envenenamento. Então, nesse caso, Atício responde por homicídio tentado e Pedro por homicídio consumado. Veja bem, em relação à conduta de Atício e o resultado morte, houve a quebra do nexo causal por uma causa superveniente à conduta de Atício. Ele já tinha ministrado, fez com que a vítima ingerisse veneno, ok? Estava só esperando os efeitos colaterais do envenenamento. Mas antes que esses efeitos surgissem, né, houve a quebra do nexo causal. Qual foi essa quebra? Disparos efetuados contra a vítima por Pedro. Então, Pedro, homicídio consumado. Atício, homicídio tentado. Então, em relação à conduta de Atício, houve o rompimento do nexo causal. Em relação à conduta de Pedro, não houve nenhum rompimento do nexo causal. Por quê? Pedro efetuou os disparos e a causa da morte foi disparos de arma de fogo. Ou seja, a conduta de Pedro diretamente conduziu ao resultado morte. A conduta de Atício não conduziu ao resultado morte. Não conduziu ao resultado morte em razão o quê? Da quebra do nexo causal por uma causa absolutamente independente, superveniente. Ok, galerinha? Então, olha só. Qual é a consequência jurídica penal nas causas absolutamente independentes? Isso aqui é muito importante, porque é isso aqui que o concurso vai cobrar na sua prova, ok? O agente não responde pelo resultado, apenas pelos atos praticados. É isso que estamos falando. Pois sempre que há rompimento do nexo causal, existe uma outra situação alheia ao desdobramento natural dos fatos. E essa concausa, né? Alheia ao desdobramento natural dos fatos, é uma causa paralela, por isso concausa. É uma causa paralela à causa principal, que de fato e de direito dá causa ao resultado criminoso. Que de fato e de direito conduz ao resultado criminoso. Ok, galerinha? Agora, ó, vamos fazer um exercício aqui, ó, 2016, bem fresquinho. O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade, consignou que a superveniência de causa relativamente independente somente afasta a imputação quando, por si só, produziu o resultado, excluindo outras considerações quanto aos fatos anteriores ocorridos. Aqui está falando da causa relativamente independente. Está falando o seguinte, que ao tratar essa relação de causa relativamente independente, somente vai afastar a imputação do resultado quando por si só produziu o resultado. Até aqui está ok, é a exceção. Agora olha a parte final da questão. Excluindo outras considerações quanto aos fatos anteriores ocorridos, errado. Totalmente errado, ok? Por quê? Quando as causas relativamente independentes por si só produzem o resultado,
afasta a imputação do resultado ao agente, porém, imputa-se a ele os fatos já praticados, ok? Então, aqui está falando que afasta a imputação do resultado e também dos atos já praticados. Errada, a parte final dessa questão está errada. Agora, galerinha, já trabalhamos, né, análise de casos hipotéticos de relação de causas absolutamente independentes. Nós vamos começar agora a analisar as causas relativamente independentes. Mas como essa matéria, ela é um tanto quanto... ela não é complexa, mas ela precisamos nos dedicar, nos debruçar um pouquinho mais, então a aula fica um pouquinho mais pesada, nós vamos dar um breakzinho, ok? Nós vamos dar uma paradinha aqui, tomar uma água, levantar aí da cadeira e daqui 2 minutinhos, 1 minutinho, nós já estamos de volta para dar continuidade. Eu só vou dar uma espreguiçada, uma esticada, uma relaxada, dá uma respirada, volta inteiraço aí, inteiraça, para nós continuarmos as causas relativamente independentes, ok? Abração e até daqui 1 minutinho. Pois bem, pessoal, já voltamos, seja muito bem-vindo. E agora, então, vamos trabalhar as causas relativamente independentes. Lembrando que nas causas relativamente independentes, a regra é que não há o rompimento do nexo causal e o agente, quer dizer, há o rompimento do nexo causal de maneira relativa e o agente responde pelo resultado produzido, ok? Excepcionalmente, nas causas relativamente independentes, não haverá imputação do resultado ao agente. Quando? Quando por si só, essa causa relativamente dependente produzir o resultado criminoso. Vamos lá, então. As causas relativamente independentes, então, elas podem ou não causar o rompimento do nexo causal. Quando é que vai haver o rompimento do nexo causal? A título de compreendermos que o agente não responderá pelo resultado praticado. Quando essa concausa, né, produzir por si só o resultado criminoso. Então, olha só. Aqui, as causas são relativamente independentes, ou seja, as concausas que rompem relativamente o nexo causal estão relacionadas, têm ligação, tá, com a conduta do agente. Por isso, não há que se falar em rompimento absoluto do nexo causal, mas apenas rompimento relativo, tendo em vista que não fosse a conduta do agente, o resultado não teria acontecido, o resultado não teria ocorrido. Deste modo, as causas relativamente independentes podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Pré-existente é a causa que existe antes da conduta do agente. Lembram da vítima hemofílica? Aqui, uma causa pré-existente, relativamente independente. O agente responde pelo resultado. Concomitante é o caso de uma vítima hipertensa, né? Que ao receber o disparo, vê que vai receber os disparos, né? Sofre o quê? Um ataque, um acidente cardiovascular e morre. O agente responde pelo resultado. É a causa que surge durante a conduta principal, durante a conduta do agente. E as causas supervenientes é a que surge após a conduta do agente, tá? É uma infecção hospitalar, é um choque anafilático, ok? E aqui o agente poderá responder ou não pelo resultado. Como assim, professora, responder ou não pelo resultado? É simples. Quando essa causa superveniente por si só produzir o resultado, capotamento da ambulância, ele não vai responder pelo resultado morte. Agora, quando essa causa que produzir o resultado morte tiver ligação direta com a causa principal, choque anafilático, infecção hospitalar, aí ele vai responder pelo resultado. Agora vem as situações hipotéticas, olha que legal. Situação hipotética de causa relativamente independente pré-existente. O médico efetuou alguns golpes de faca no antebraço de seu desafeto também médico.
Ocorre que a vítima é hemofílica e, em razão dessa doença pré-existente, vem a morrer de hemorragia. Neste caso, temos uma causa relativamente independente, pois a vítima apenas morreu por ser hemofílica. Do contrário, os golpes de faca não seriam capazes, não seriam suficientes para matar alguém. Responde pelo resultado morte. Ou ainda, a vítima é atingida por um tiro de raspão, morre de ataque cardíaco em razão do susto sofrido, E aí tem um acidente cardiovascular. Neste caso, não temos uma causa superveniente, tá, galerinha? Neste caso, temos uma causa relativamente independente pré-existente. Por quê? A vítima ela era hipertensa, Ela só sofreu esse AVC em razão de já ser hipertensa. Morreu por ser hipertensa. Do contrário, um tiro de raspão também não seria suficiente para matar alguém. Em ambas as situações, o agente responde pelo resultado morte. Situação hipotética de causa concomitante. A vítima, ao ser surpreendida por seu desafeto, que ele aponta a arma e em seguida desfere alguns disparos para o chão, prometendo que o próximo será em sua cabeça. Imediatamente ao receber o disparo, recebe o disparo e já morre em acidente cardiovascular, tá? O agente responde pelo resultado morte. Ele teve o AVC no momento que recebeu o disparo. Uma causa concomitante. Tá? Situação hipotética de causa relativamente independente e superveniente, depois da prática da conduta do agente. Não esqueça, nas causas relativamente independente e superveniente, o autor da conduta poderá ou não responder pelo resultado. Como assim? Olha só, as causas supervenientes relativamente independentes surgem após a conduta do agente. Agora, olha que legal. E por vezes, por si só produzem o resultado. Quando isso ocorrer, o agente não responde pelo resultado, apenas pela conduta já praticada, ok, galerinha? Então, quando nós estivermos diante de causas supervenientes, relativamente independentes, lembre, pode ou não haver a quebra do nexo causal, pode ou não haver imputação do resultado ao autor da conduta principal. Situação hipotética de causa relativamente independente, superveniente, em que o agente responderá pelo resultado. A vítima é atingida por golpes de faca, imediatamente é socorrida e levada ao hospital. Ao chegar, é atendida e precisa urgente realizar uma intervenção cirúrgica para salvar sua vida. Porém, ao receber anestesia, morre em razão de choque anafilático. O agente responde pelo resultado morte. Analisemos o caso. Pois bem, no caso exemplificado, o agente responde pelo resultado morte, tendo em vista que essa necessária anestesia está dentro do desdobramento normal da conduta do agente que conduziu ao resultado, ok? Com isso, podemos afirmar que o resultado está no desdobramento natural da conduta do agente. Vejamos, olha que legal, galerinha. Golpes de faca, mais vítima atingida, mais socorro à vítima, mais atendimentos no hospital, mais necessária intervenção cirúrgica, mais anestesia, mais choque anafilático, que é igual a morte da vítima. Vejam que o choque anafilático, ele está o quê? Dentro do desdobramento normal da conduta do agente, dentro do desdobramento natural da conduta do agente. Então, ele vai sim responder pelo resultado morte da vítima. Agora, situação hipotética de causa superveniente, relativamente independente, que o agente não responderá pelo resultado. Vamos ver? A vítima é atingida por golpes de faca, imediatamente é socorrida e levada ao hospital. Ao chegar, é atendida e precisa urgente realizar uma intervenção cirúrgica para salvar a sua vida. Recebe anestesia e, enquanto aguarda receber alta médica, já estava ok. O hospital é tomado por um incêndio que atinge a vítima de modo fatal. Neste caso, nós temos uma situação relativamente independente que por si só produziu o resultado morte. Se por si só, de maneira isolada, produziu o resultado morte.
Quando fala por si só, quer dizer, de maneira isolada produziu o resultado morte. Então, se esse resultado morte foi produzido de maneira isolada, eu não posso atribuir esse resultado ao agente. E ele vai responder somente pelos atos já praticados. O agente não responde pelo resultado morte, somente pelo ato já praticado. Ou ainda, a vítima é atingida por golpes de faca, imediatamente é socorrida pelo SAMU. Ocorre que antes de chegar ao hospital, a ambulância capota e todos os ocupantes do carro morrem. O agente não responde pelo resultado morte, mas somente pelo ato já praticado, que pode ser homicídio tentado ou lesão corporal grave, a depender da intenção do agente ao atingir a vítima. Agora vamos analisar esses dois casos hipotéticos. Olha só. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, há rompimento relativo do nexo causal, que de maneira isolada por si só produzir o resultado morte. No primeiro exemplo foi o incêndio, de maneira isolada produziu o resultado morte. No segundo foi o capotamento da ambulância, que de maneira isolada produziu o resultado morte. Se a professora não fosse a vítima ser atingida, ela não estaria no hospital e não estaria na ambulância. Eu entendo essa angústia de vocês, porque eu vejo nos olhos dos meus alunos na universidade essa mesma inquietude. Mas veja bem, o incêndio no hospital e o capotamento da ambulância está no desdobramento natural dos fatos? Está no desdobramento natural da conduta do agente? Não. É uma situação que de maneira isolada produz resultado morte. Então não podemos atribuir esse resultado morte ao agente, mas podemos e devemos atribuir a ele, ao autor da conduta, os atos já praticados. Veja bem, o agente não responde pelo resultado por uma questão de lógica. O incêndio e o capotamento não fazem parte do desdobramento natural da conduta. São fatores alheios, isolados, a esse desdobramento, que por si só produziram o resultado criminoso. Ok, galerinha? Agora vamos realizar algumas questões, para nós analisarmos o nosso caso aqui. Olha só. Considere a seguinte situação hipotética. Júlio, com intenção de matar Maria, disparou tiros e revólver em sua direção. Socorrida, Maria foi conduzida com vida de ambulância ao hospital. Entretanto, no trajeto, o veículo foi abalroado pelo caminhão de José, que ultrapassaram um sinal vermelho, tendo Maria falecido em razão do acidente. Nessa situação, Júlio deverá responder por tentativa de homicídio e José por homicídio culposo. Ok, certinho, belezinha, redondinha essa questão. Tem uma causa relativamente independente que por si só produziu o resultado criminoso. Esse abalroamento aqui não está no desdobramento natural dos fatos. Então, Júlio não pode responder pelo resultado morte. Responde pelo que já praticou. Como aqui fala a intenção de matar, vai responder por homicídio tentado. E José, que furou o sinal vermelho, vai responder pelo resultado morte, a título de culpa. Então, essa questão, ela está certa. Ok? Muito bem. Então, assim, resumidamente, o que nós temos? Causas absolutamente independentes, que rompem o nexo causal e, como consequência, o agente não responde pelo resultado, mas apenas pelos atos praticados até o momento da quebra do nexo. E elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Temos as causas relativamente independentes, quando pré-existentes e concomitantes rompem o nexo causal de modo relativo, tá? Rompe o nexo causal de modo relativo. Isso aqui é bem importante, ok? E o agente responde pelo resultado. Belezinha? Rompe o nexo causal de maneira relativa, tá? E o agente responde pelo resultado. Já se a causa for superveniente e por si só produzir o resultado, rompe o nexo causal e o agente não responde pelo resultado, mas somente pelo ato já praticado. E as causas relativamente independentes também podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes.
Ok, pessoal? Finalizamos o nosso parágrafo primeiro do nosso artigo 13, certinho? E agora, para nos despedirmos do artigo 13, vamos trabalhar aqui o seu parágrafo segundo. O parágrafo segundo do artigo 13 vem falando da relevância da omissão. Se nós temos um parágrafo no artigo 13, no nosso Código Penal, nosso Estatuto Repressor, que traz para nós a relevância da omissão, significa que não é toda e qualquer omissão relevante para o direito penal. Não é toda e qualquer omissão que interessa para o direito penal. Não é toda e qualquer omissão que interessa para o direito penal. Vejamos um exemplo. Eu sou uma cidadã normal, comum. Estou saindo aqui do LAC, me dirigindo lá para a rua de trás para pegar o meu carro. Quando eu olho, né, na outra quadra, eu vejo o quê? Eu vejo alguém que aponta uma arma para uma vítima e recolhe a bolsa dela. Eu escondo atrás de um carro, fico bem quietinha, né? Fico ali quietinha. Levanto e vou embora. Não comunico a autoridade policial sobre esse fato, não vou lá ver se a vítima está bem, nem tampouco tento impedir aquela ação criminosa. Essa omissão, ela é relevante para o direito penal? Não. Essa omissão não é relevante para o direito penal, ok? É a mesma coisa. Eu estou passando na rua da minha casa, estou andando, às vezes, finalzinho da tarde, costumo pegar minhas crianças, um de 4 anos, ou de 2 anos, galerinha, 2 crianças, 2 guri, terríveis, mas saudáveis, graças a Deus. Pego cada um, uma mão, né, e falo, vamos dar uma voltinha na rua, que eu moro em apartamento, então sair para dar uma canseira aí nas crianças. Aí eu passo e eu vejo que a casa ao lado está sendo furtada. Eu sei quem mora ali, sei que os proprietários estão viajando e sei que aqueles homens estão tirando objetos daquela residência que não lhe pertence, mas eu toco a minha vida, acelero o passo, toco a minha vida. Essa omissão não é relevante para o direito penal. Agora, pensa bem. Imagine que agora eu sou Débora Carlotto Botan de Souza, policial militar. Ó, que chique, policial militar. Tô, né, saindo aqui do LAC, toda fardadinha, venho aqui fazer uma visita pro pessoal, fazer uma visita aqui pro Manuel, pro Benedito, né? Visitar a galera, falou, agora tô na polícia militar, vou ter que dar um tempo das aulas e tal. Só venho dizer um oi pra eles, né? Tô saindo, mesma situação. Eu avisto uma ação criminosa. O que eu faço? Enquanto policial, me escondo atrás do carro e fico bem quietinha. Não tento impedir a ação criminosa, não tento capturar o criminoso, nem tampouco tento colher informações da vítima a respeito do criminoso. E aí, essa omissão, ela é relevante para o direito penal? Sim, essa omissão é relevante para o direito penal. Vamos ver então quais são as omissões? Quais são as atitudes de não fazer que constituem conduta criminosa? Vamos ver então? Muito bem. Relevância da omissão para o direito penal. Parágrafo 2º. A omissão, ela é penalmente irrelevante. Então, quais são as omissões? De quem são as omissões relevantes para o direito penal? De quem são as omissões que de fato interessa para o Estado? Então, ó, a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Então, para quem que é importante a omissão? Para aquele que tem o dever de agir. Muito bem. Só que ele tem o dever de agir, mas só vai agir se ele tiver condições, ok? Só vai agir se ele tiver condições. O único policial militar, né? Ele deve agir para impedir, para coibir ações criminosas. Mas o único policial militar, ele não pode agir diante de uma associação lá de 15 criminosos. Como? Não tem como combater
essa ação criminosa que está sendo realizada por 15 criminosos com apenas um policial militar. Fatalmente ele será vencido, fatalmente ele sairá dali ferido, ok? Fatalmente ele sairá dali ferido. Lembram? Foi um noticiário, não me recordo, são uns 3 ou 4 anos atrás. Foi na cidade de São Paulo, salvo engano, na cidade de São Paulo, um policial estava à paisana e ele sozinho, né? Ele foi tentar coibir uma ação criminosa, um roubo a um banco. E ele saiu de lá gravemente ferido e veio a óbito. Sim, ele tinha o dever de agir, mas ele não podia agir, ok? Então, além de dever, tem que poder. Tem que compreender o quê? Tem que ver se tem estrutura para agir. Tem que ver se tem viatura. Tem que ver se tem armamento. Tem que ver se essas pessoas elas têm suporte. Se elas têm infraestrutura para agir. Ok? Então vamos lá. A quem que incumbe agir? Quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui está falando o quê? Dos nossos bombeiros, policiais militares, das forças armadas em geral, ok? B. Quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o seu resultado. Então, olha só, na linha A, nós temos uma obrigação legal, ok? Nós temos a polícia militar, como exemplo, o corpo de bombeiros, né? Quem de outra forma assumiu a responsabilidade. Aqui, galerinha, nós temos a obrigação contratual. A babá, primeiro exemplo que me vem à mente, a babá, ela assume a obrigação de impedir o resultado criminoso quando ela está cuidando do seu filho. A segurança privada, segurança, né? Ele assume a obrigação de impedir o resultado criminoso, que o resultado criminoso recaia sobre aquela pessoa que ele está fazendo a proteção, certinho? Ou com seu comportamento anterior, criou um risco da produção, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Imagine o seguinte, nós vemos muito em noticiário essas festas de calouro. Festas, né, que os veteranos promovem para receber os calouros na universidade. Então imagine a seguinte situação. Imagine que eu estou nessa festa e eu jogo alguém na piscina. Eu jogo o Alfredo na piscina. Jogo ele na piscina. Alfredo não sabe nadar. Alfredo não sabe nadar. E Alfredo morre. E eu vendo que Alfredo não volta à superfície da piscina, eu nada faço. Eu nada faço. Essa omissão, ela é relevante para o direito penal. Por quê? Porque com o meu comportamento anterior, qual que foi o meu comportamento anterior? Jogar ele na piscina. Eu criei o risco da ocorrência, da produção de um resultado morte ou lesão corporal de natureza gravíssima. Ok, galerinha? Tá? Ou um acidente automobilístico. Eu vou ultrapassar em faixa contínua. Tiro um carro da estrada, né? E nada faço. Não chamo socorro, não presto ajuda. Essa omissão, ela é relevante e considerada criminosa para o direito penal. Aqui também, além da babá, além do segurança, já falando em piscina, falando em água, o salva-vidas, né? O salva-vidas, ele tem uma obrigação o quê? Contratual, de impedir qualquer resultado, né, que venha ocorrer. Ele tem a obrigação de impedir o resultado afogamento, certinho? A babá tem a obrigação de impedir o resultado lesão corporal, morte, ok? Sequestro de quem ela está cuidando. A mesma coisa o segurança, né? Tem a obrigação contratual de impedir o quê? De proteger a integridade física daquele que lhe contrata. E toda vez que essas pessoas aqui devem agir para impedir algum resultado criminoso e não agem,
elas respondem pelo resultado criminoso a título omissivo. A título omissivo. Ok? Então, esse é o recado do parágrafo 2º. Ele vem falando para nós, para tudo. Não é toda e qualquer omissão relevante para o direito penal. É somente a omissão praticada por quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Aquele que de alguma forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado criminoso. Aqui, de outra forma, pela via contratual. Ou ainda, aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência de um resultado criminoso. Ok, galerinha? É isso aí. Finalizamos, então, o artigo 13 do Código Penal. Mas antes de me despedir de vocês, vamos lá então, galerinha, responder algumas questões. Olha só, 2016 CESP. Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a opção correta. Letra A. As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do agente e não excluem a imputação do resultado. Olha só, por que não é essa questão? Porque as causas supervenientes relativamente independentes, elas podem ou não excluir a imputação do resultado. Lembra que nós vimos? Se essas causas supervenientes, elas por si só produzirem o resultado, vai excluir a imputação do resultado. Então, elas podem ou não excluir a imputação do resultado. Então, não é a letra A, ela não está 100% correta. Letra B. As causas pré-existentes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem a imputação do resultado. Não. Elas têm uma relação de causalidade com a conduta e elas não excluem a imputação do resultado, não. Ele responde pelo resultado produzido. Letra C. As causas pré-existentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem o nexo causal. As causas pré-existentes, o nome fala absolutamente independente da conduta. Então, não tem relação de causalidade com a conduta e excluem o nexo causal. Também está errada a parte final. Letra D. As causas concomitantes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem imputação do resultado, não excluem imputação do resultado, mas possui sim relação de causalidade com a conduta, porque é concomitante. Letra E. As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem, rompem o nexo causal. Certinho. A letra correta é a letra E. Ok, galerinha? Próxima questão. A é esfaqueada por B, sofrendo lesões corporais leves, socorrida e medicada. A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica. E em virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena e ela morre. Assinale a alternativa correta. B. Responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa superveniente absolutamente independente. Não é uma causa superveniente absolutamente independente. É uma causa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado criminoso. De maneira isolada foi produzido o resultado criminoso, porque ela não obedeceu o quê? A prescrição médica. B responde pelo ato de lesão praticado, visto se tratar de causa concomitante, relativamente independente, não, é uma causa superveniente e não concomitante. C. B. Responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa concomitante absolutamente independente. Não. D.
B, responde pelo resultado morte. Veio se tratar de causa pré-existente, relativamente independente? Claro que não. Trata-se de uma causa relativamente independente, superveniente, que de modo isolado, por si só, produziu o resultado morte. Vamos ver a letra E. B, responde pelo ato de lesão anteriormente praticado. Visto se tratar de causa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Olha que delícia de responder essa questão, galerinha. Tudo que nós falamos no decorrer da nossa aula. Finalizamos, então, enfim, o artigo 13, né? Enfim, o artigo 13. E a mensagem que eu deixo é: insista na sua felicidade. Insista, corra atrás, resista a tudo e a todos e seja grandemente feliz, inteiramente feliz, ok? Forte abraço para vocês, sem mais delongas, porque eu sei que vocês já estão cansados, porque esse artigo 13 ele foi um pouquinho puxado, mas espero que tenha valido a pena. Desejo sucesso para vocês em tudo que vocês desejarem. E a próxima aula é um tema maravilhoso, muito fácil, muito tranquilo, que eu tenho uma predileção especial: crime consumado e crime tentado. Até o artigo 14, galerinha. Firme e forte, ok? Tchau, tchau. Obrigado pela companhia e até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15. Você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.